Graça e paz, amados. Oportunidade que o Senhor nos concede para que juntos possamos meditar na palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, né? O Evangelho mais antigo, capítulo 14, verso 51 e 52, apenas 2 versículos. Vamos ver o que o Espírito de Deus vai falar conosco nesta noite. Eu tenho dito que não adianta eu falar se o Espírito de Deus não trabalhar em nossos corações, né? É Ele quem nos revela a sua palavra, é Ele quem nos dá o discernimento, e se Ele não nos revelar, de nada adianta nós estarmos aqui. São Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52, diz assim a palavra de Deus: Jesus seguido por um jovem. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém, amados? Olha só, interessante, somente o Evangelho de Marcos, né, registra esse evento aqui, né? Os outros evangelhos não falam sobre isso. Mas é interessante, né? Porque veja que a cidade de Jerusalém estava cheia, estava repleta, né? Os judeus estavam se preparando para comemorar a Páscoa. Enquanto isso, um grupo de escribas, doutores da lei, sacerdotes se reuniam, se preparando para prender a Jesus, né? E eles buscavam ali qual seria o melhor momento para isso. E veja você que o plano foi tão premeditado que eles já estavam preparando, né? Já estavam se preparando até para julgá-lo durante a noite, coisa que era ilegal, né? Os doutores da lei, o Supremo Tribunal ali dos judeus, ele não podia se reunir à noite, não podia se reunir sem a presença dos outros integrantes, mas já arquitetaram tudo e vão lá, prendem a Jesus ali no jardim do Getsêmani e o amarram e vão conduzi-lo ali para a casa do sumo sacerdote, né? Ali onde os juízes vão julgá-lo. Mas durante essa caminhada, durante essa ida ali, onde eles o vão espancando, onde eles vão dando-lhe bofetadas, onde eles vão o agredindo, no meio daquela caminhada ali, e no meio daquele tumulto, vai se juntando algumas pessoas. Existem pessoas, como os guardas do templo, estão ali conduzindo Jesus preso, mas vários escribas, fariseus, doutores da lei, curiosos acompanhando. E é interessante, Lucas registra que era inverno. Já pensou? Irmãos, era inverno. Você já pensou alguém que está sendo esbofeteado? Você já pensou alguém que está sendo açoitado no meio de uma noite fria, caminhando para ser julgado por um tribunal ilegal? E vai se formando ali aquele tumulto, aquele caos. Mas enquanto caminham ali por aquelas ruas estreitas, a palavra nos diz aqui que um determinado jovem que estava dormindo, né? Ele estava dormindo nu, enrolado em um lençol, escuta aquele tumulto lá fora. E a curiosidade foi tamanha
que ele queria ver o que estava acontecendo. Ele nem se vestiu, ele se enrolou no lençol e entra no meio daquela multidão e vai como se nada tivesse acontecendo. Olha aí, seguindo um jovem coberto unicamente com um lençol, né? Ele veste aquele lençol, entra no meio do povo ali e está dando certo, ninguém está reparando, né? O lençol até parece uma roupa decente, parece até que ele estava ali com uma roupa comprida, mas na verdade ele estava nu por baixo, não tinha nada por baixo daquele lençol, e ele vai caminhando no meio daquele tumulto ali. Mas aí alguém decide, observando ali a situação, decide puxar aquele lençol daquele jovem. Olha aí, seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Que vergonha, hein? Ele está ali pensando que não está sendo observado, achando que a situação está sob controle, mas tem alguém de olho nele, tem alguém observando aquilo ali. E aquela pessoa vai, segura, puxa aquele lençol, e ele percebe que ele está nu. E no meio daquele pessoal, a única reação que ele tem é fugir. Ele sai correndo. Há quem diga que esse jovem era o próprio Marcos, né? Como eu disse, é o único evangelho que relata esse fato. Igreja de Cristo, preste atenção. Eu disse que quando eu li esse texto, eu tirei algumas lições para a minha vida, né? E dentre as lições, a primeira que eu percebo aqui é que aquele jovem não se deu conta que lençol não é roupa, né? Ele estava vestido inconvenientemente, despreparado para enfrentar as dificuldades. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam que seguir a Jesus pode ser feito de qualquer maneira. Tem muita gente que pensa que seguir a Jesus é igual aquele jovem. Ele viu ali, né, a multidão, e se enrolou no lençol, não se preocupou em se vestir, entrou no meio e achou que ninguém estava observando, estava tudo bem, né? Mas eu quero chamar a sua atenção, abra sua Bíblia em Lucas, preste atenção, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 27. Preste atenção no que nós podemos aprender quando nós decidimos seguir a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 14, vamos ler a partir aqui do verso 27, para a gente poder entender aonde que eu quero chegar. Olha só, Jesus falando: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, igreja de Cristo, preste bem atenção. Seguir a Jesus precisa estar preparado, coisa que aquele jovem não percebeu. Ele levantou do jeito que ele levantou da cama, ele ouviu ali o tumulto, ouviu as pessoas passando, se enrola no lençol, entra no meio da multidão e acha que está tudo bem. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Esse jovem simboliza aquelas pessoas que seguem a multidão sem saber direito o que está acontecendo. Ele estava seguindo a Jesus, mas sem medir as consequências. Você viu o que Lucas disse? Quem quiser me seguir, primeiro precisa se assentar, né? Fazer os cálculos e ver se tem condições. É como um homem que vai construir uma torre. Primeiro ele se senta, ele fala: olha, eu vou gastar com concreto, eu vou gastar com mão de obra, eu vou gastar com ferragem, eu vou gastar com isso, com aquilo. Ele faz primeiro um cálculo, para ele não correr o risco de depois aquela torre não ser concluída.
foi o caso daquele jovem. Ele estava seguindo a Jesus, mas sem medir as consequências. Ele ouviu, né, o tumulto, ele ouviu a confusão lá fora. Eu vou entrar, vou me informar, vou ver o que está acontecendo. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Se nós quisermos seguir a Jesus de verdade, nós precisamos estarmos preparados para sermos odiados pelo mundo. Você está preparado para ser odiado pelo mundo? Sabe por quê? Porque aquele jovem achou que aquilo ali era só mais um tumultozinho. Aquele jovem achou que aquilo ali era só mais um probleminha, mas que ele ia entrar e ia sair fácil. Mas não é assim, né? Segunda lição que eu aprendo aqui: os que se cobrem com lençol representam aqueles que seguem a Jesus sem compromisso. Ele não sabia nem o que estava acontecendo lá fora. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas ele entra no meio da multidão, começa a seguir ali para tentar se inteirar da situação, mas ele não tinha compromisso com Jesus. E a melhor prova disso é que na hora que eles arrancaram o lençol dele, o que ele fez? Fugiu nu, né? Não mediu as consequências. Muita gente nos dias de hoje não tem nenhuma aliança com Cristo. Estão seguindo a Jesus sem nenhum compromisso. São discípulos casuais. Se der certo eu fico, se não der eu saio, né? Eu já ouvi pessoas dizer assim: se Deus não me der aquela bênção, eu não fico. Eu estou orando, mas se Deus não fizer isso para mim, eu vou embora. São discípulos casuais, não têm aliança com Cristo, não se sentaram para medir as consequências do seu discipulado. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que um dos maiores desafios que nós temos é santificar a nossa vida, é orar, é nos consagrarmos, é obedecermos a palavra, e isso tudo sem ver o céu se abrir diante de nós. E isso tudo é vendo a luta e a tribulação aumentando. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Igreja de Cristo, preste bem atenção. A terceira lição que eu aprendo com esse jovem é que aqueles que se vestem com o lençol simbolizam aqueles que se vestem superficialmente. O lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía, não estava vestido com mais nada. Quando lhe arrancaram o lençol, não havia mais nada para lhe proteger. Ainda hoje existe muita gente vivendo uma vida rasa, descompromissada, né? Porque você veja que no momento em que eles arrancam o lençol daquele jovem, a primeira coisa que ele faz é correr, é fugir. Não é isso? Sabe, irmãos, nós precisamos nos voltarmos mais para Deus. E como é que a gente faz isso? Através da oração, através da leitura da palavra. Eu fico pensando quanto tempo nós gastamos com coisas banais, não é? Quanto tempo a gente passa com coisas que não têm utilidade para nós. E cada vez mais difícil de nós dobrarmos o nosso joelho em casa e ter um momento com Deus. E é interessante que é só você fazer um propósito de orar, de conversar com Deus, de meditar na palavra, e sempre acontece alguma coisa, né? Sempre acontece alguma coisa para te tirar desse foco. Quando eu vejo Jacó ali tentando passar o val de Jaboque, e a palavra diz que vem um anjo e ele luta com aquele anjo a noite inteira,
Irmãos, na realidade, aquilo ali é uma oração. Ele orava: não te solto enquanto não me abençoares. E ele orava e lutava. Oração é luta. Não é prazeroso para nós dobrar o joelho dói. Começa uma abrição de boca. A mente começa a viajar, é uma luta. E se você não lutar, você não consegue falar com Deus. Não é? Às vezes você está bem, você está muito bem, mas dobra o joelho e começa a orar para você ver. Vem sono, alguém te chama, você se lembra que tinha uma coisa para fazer e você não fez. Oração é luta, é dificuldade. Quando Jesus orava no Getsêmani, ele orava confortável? Você acha que Jesus estava orando: nossa, eu estou tão bem, deixa eu dobrar o meu joelho, deixa eu falar com o Pai? Não, a palavra diz que o seu suor se tornava em sangue. Angustiado, ao ponto de um anjo vir lhe consolar, né? Sabe, igreja de Cristo, os que se vestem com o lençol são adeptos do pragmatismo. Sabe o que é pragmatismo? O pragmatismo é aquilo que se faz visando dar certo. Aquele jovem estava dormindo, escuta aquele caos, aquele tumulto lá fora, ele se enrola num lençol e entra no meio da multidão e fala assim: uai, está dando certo, estou indo, estou vendo tudo, estou acompanhando a situação, né? Parecia que estava dando certo, estava até parecendo uma vestimenta decente, o lençol estava cobrindo ele até lá nos pés, não é? Ele pensou: aí ninguém percebeu, vou seguindo aqui, né? Os adeptos do pragmatismo, irmão, eles estão mais preocupados com o resultado do que com a verdade. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, um artigo que eu li um dia, eu achei engraçado. Um senhor monta uma padaria, num lugar que não tinha padaria. Mas aí a venda dele é fraca, ele está vendendo pouco pão. Ele começa a ficar desanimado com aquilo. Ele fala assim: olha, eu acho que eu vou fechar essa padaria. Só tem eu aqui, não tem concorrente, mas eu estou vendendo pouco pão. Aí uma pessoa fala com ele assim: olha, por que você não coloca cimento aí para vender? Ele falou: não, só isso aqui é uma padaria. Eu falei: eu sei, mas põe cimento, de repente vende. Aí aquele homem: vamos tentar. Coloca cimento lá dentro da padaria e de repente o cimento começa a vender. E começa a vender mais do que pão. Aí um dia uma pessoa entra e fala assim: peraí, mas dá licença, isso aqui é uma padaria? Ele falou: ou é um depósito? Não, é uma padaria. Mas você está vendendo cimento? Eu falei: eu sei, mas está dando certo, né? Está errado, mas está dando certo. É o caso daquele jovem, né? Ele estava errado, mas estava dando certo, até o momento que alguém vai e descobre que na realidade ele não estava vestido, ele estava coberto com um lençol. Então muita gente prefere o que dá certo no lugar do que é certo, e nós precisamos ter cuidado com isso. A última lição que eu aprendo com esse jovem é que aqueles que se vestem com um lençol andam vulneráveis, irmãos. Você viu a fragilidade desse jovem? Ele sai, entra no meio de uma multidão, está seguindo a Jesus, mas o primeiro que puxa ali o lençol, o que acontece? Ele se tornou vulnerável, ele ficou nu ali no meio da multidão. O inimigo agarrou a única coisa que protegia aquele jovem. Igreja de Cristo, preste bem atenção. O crente vive, quer ele queira ou quer ele não queira, ele vive num campo de batalha. E essa batalha acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Ou você pensa que o diabo tira férias? Ou você acha que o diabo tira folga? Não. O diabo não tira férias, o diabo não tira folga, né? Então, preste bem atenção. Lençol não é roupa. Sabe qual é a ordem de Deus para nós?
Deus não mandou você se enrolar em um lençol. A ordem de Deus para nós está lá em Efésios capítulo 6. Abra a sua Bíblia aí. Vamos ver em que Deus mandou você se vestir. Efésios capítulo 6. Eu vou ler apenas o verso 6 e 10 e já nós estamos encerrando. Efésios capítulo 6, verso 10 e verso 11. Diz assim a palavra, olha só. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha aí, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Irmão, você sabe que a palavra fortalecer aqui, em que sentido que ela está colocada aqui? A palavra fortalecer aqui está no sentido de reunir forças. Reunir forças. Sabe por quê? Porque as vitórias de ontem não servem para hoje. As vitórias de hoje não servem para amanhã. Amanhã é uma nova luta. Amanhã é um novo desafio. É de fé em fé. É de glória em glória. Todos os dias nós precisamos pedir a Deus que trabalhe em nós. Todos os dias eu prego o evangelho para mim mesmo. Todos os dias. Você acha que eu pego essa Bíblia, venho aqui e prego para vocês? Eu estou aprendendo mais do que vocês. O que eu estou falando aqui está servindo mais para mim do que para vocês. A palavra de Deus chega, a carta aos Hebreus chega a dizer que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Sabe o que é uma espada de 2 gumes? Ela tem corte dos 2 lados. Você está pensando assim, Deus está falando comigo? Não, primeiro Deus está falando comigo. Primeiro Deus está me corrigindo, para depois falar com vocês. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reúna força, irmã. Reúna força, irmão. Porque a batalha é diária. É todos os dias. O diabo não tira folga. Reúna forças no Senhor. Você prestou atenção aqui? Olha, fortalecei-vos no Senhor. Tem gente que ele se fortalece no dinheiro, mas não é para fortalecer no dinheiro. Tem gente que se fortalece nos amigos, mas a palavra não está dizendo para você se fortalecer nos amigos. Tem gente que se fortalece na religião, mas a palavra está dizendo para você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos ter as nossas forças renovadas diariamente, irmãos. Todos os dias nós precisamos ser tomados, dirigidos, controlados pelo Espírito de Deus, porque os dias são maus. E você percebe aqui, olha só, ele não está dizendo para você se vestir da armadura de Deus, não. Ele está dizendo para você se revestir. Sabe por quê? Só pode se revestir quem já está vestido. É por isso que eu estou dizendo para você, as vitórias de hoje não servem para amanhã. As vitórias de amanhã não servem para depois da manhã. É de fé em fé, todo dia, de glória em glória. Maravilha, você orou, você adorou, você examinou a palavra hoje, maravilha, glória a Deus, você se vestiu da palavra, mas tem que se revestir de novo, né? Revestivos, olha que maravilha, revestivos de toda a armadura. Para você se revestir, você já tem que estar primeiro vestido. Agora, já pensou se você está como aquele jovem? Porque o jovem não estava nem vestido, ele estava enrolado num lençol, não é isso? Caminhando aqui para o fim, irmãos, eu quero só finalizar aqui dizendo para você o seguinte: Deus não coloca essa armadura em nós, Ele coloca diante de nós. Olha aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você percebeu como é que ele começa aqui? Revesti-vos, ele está te dando uma ordem, é você que tem que tomar essa armadura.
Deus não vai colocá-la em você, não. Deus coloca ela diante de você. Cabe a mim e a você tomá-la e revestir-vos do poder de Deus. Como é que se toma essa armadura? Como é que nós vamos nos revestir dessa armadura? Através da oração, através do estudo da palavra, através da nossa santificação. É isso? Igreja de Cristo, preste bem atenção. Naquela noite, a profundidade do discipulado daquele jovem foi testada. E às vezes a gente acha que o nosso está muito bem. Aquele jovem estava numa boa, estava dormindo, tranquilo. De repente ele escuta uma turba lá fora e ele quer saber o que é aquilo. Ele entra no meio daquela confusão. Ali o discipulado dele foi testado e foi reprovado. Sabe por quê? Porque na hora que eles arrancam o lençol, ele foge. Então eu finalizo aqui essa palavra chamando a sua atenção, porque serve de exemplo para nós. Muitas vezes o nosso discipulado também será testado como o daquele jovem. Se nós estivermos enrolados em um lençol, se a nossa vida espiritual estiver rasa, como estava daquele jovem, enrolada apenas em um lençol, quando o inimigo chegar e puxar a nossa vestimenta, nós estaremos vulneráveis como aquele jovem. Mas preste atenção, guarde isso no seu coração. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então esqueça esse negócio de crente enrolado em lençol. Crente anda com a armadura de Deus. Crente se veste com a armadura de Deus. A armadura é meio desconfortável, não é? O soldado anda meio desajeitado, ela pesa, ela incomoda, ela restringe os movimentos, não é isso? Mas protege, né? Dá segurança. Então, às vezes, quando eu vou tomar a armadura de Deus, como é que eu sei que eu estou revestido com a armadura de Deus? É quando eu vou orar sem ter vontade de orar. Isso me incomoda, né? Ontem mesmo eu tinha um monte de coisa para fazer, um monte de coisa. E eu falei assim, eu vou parar porque está na hora do meu devocional. Aí o pessoal lá em casa já começou a olhar para mim. Eu falei, daqui a pouquinho eu volto. Porque eu tinha muita coisa para fazer, eu não queria orar, mas eu sei que eu preciso orar. Às vezes eu estou atarefado, às vezes eu tenho muito que fazer, ou às vezes eu estou só cansado, mas eu tenho que alimentar o meu espírito. Porque você sabe que o espírito não se alimenta daquela picanha, o espírito não se alimenta daquela macarronada, ele não se alimenta daquela salada, o espírito se alimenta disso aqui. Você está lendo a palavra? Seu espírito está maravilhado. Você está lendo a palavra? Seu espírito está feliz. Você está orando, você está cantando, você está adorando, o espírito está se alimentando. Não é isso? Então, muitas vezes você não quer orar, mas você sabe que precisa orar. Então você vai orar. Muitas vezes você não quer ler a palavra, mas você vai ler a palavra. A armadura incomoda. A armadura é desconfortável. A armadura, ela restringe os nossos movimentos, não é? Mas salva a nossa vida. Então, amados, que Deus abençoe, que o Espírito de Deus continue trabalhando na sua vida, no seu coração. Não seja como aquele jovem, não seja um discípulo de ocasião, não. Não se vista apenas com um lençol, não. A ordem de Deus para nós é revestir-vos de toda a armadura de Deus. Amém, amados? Vamos agradecer a Deus pelo culto desta noite. Vamos agradecer a Ele pelos louvores, pela palavra, pelas orações que foram feitas. Pai Santo,
Nós vimos aqui, ó Pai, um exemplo de um jovem que não mediu as consequências, de que edificou uma torre sem se assentar para fazer os cálculos. Nós vimos aqui, ó Pai, o exemplo de um discípulo de conveniência. Mas nós vimos aqui também, ó Pai, que a tua ordem para nós não é para estar vestido com lençol. Lençol não é roupa. A ordem do Senhor para nós é revestir-vos de toda a armadura de Deus e nos fortalecermos no Senhor. Ó Pai, nos ensina, Pai, como nos fortalecer no Senhor, ó Pai. Os dias são maus, os dias são terríveis, ó Pai, e às vezes a nossa fé está abatida, às vezes a nossa fé está diminuindo, Pai. Senhor, mas a tua palavra é bem clara: fortalecei-vos no Senhor. Ó Pai, nos ensina, nos ajuda, estende a tua mão, Pai, aumenta-nos a fé. Nós temos visto aqui na tua palavra que o Senhor tem colocado diante de nós a sua armadura, mas precisamos tomá-la, e às vezes falta coragem, às vezes falta ânimo, mas nós estamos orando, Pai, porque nós cremos que o que é impossível aos homens é possível a Ti, ó Pai. Trabalhe em nós. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que o Senhor possa dar uma semana ricamente abençoada. Quero orar, ó Pai, aqui por esta congregação, pedindo ao Senhor, ó Pai, continua abençoando. Nós estamos vendo a Tua mão poderosa trabalhando aqui na vida dos irmãos, das irmãs. Quero interceder também, ó Deus poderoso, pelos irmãos que estão acompanhando essa transmissão, que eles sejam abençoados para a glória do Teu nome. E pedir-te, ó Deus, uma semana abençoada para cada irmão, para cada irmã. Pedir-te, ó Deus, saúde para o Teu povo. Pedir-te livramento para as nossas crianças. Pedir-te livramento, ó Pai, para as nossas famílias. Que os moradores desse bairro, ó Pai, sejam alcançados pela Tua mão poderosa. Mais uma vez o Teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. O culto está encerrado, os irmãos têm liberdade.